Bom dia, uma quinta-feira muito abençoada, né, para todos nós, com a graça de Deus, né? O vídeo hoje não é falando, o foco do vídeo de hoje não é falar sobre crochê, pintura em tecido, não. Vou mostrar o que eu estou fazendo, vou. A mesa tá balançando e, consequentemente, o tripé também, gente, ignora. Vou mostrar o que eu estou fazendo no trabalho, né, artesanal, mas a minha prioridade de hoje, nesse vídeo, é falar sobre algo muito importante. Não é sobre mim, não é sobre o crochê, pintura em tecido, nada. É sobre o Criador. Sobre o Criador, ou seja, aquele que nos deu a vida, que nos deu tudo, que nos dá tudo, né? Eu acho que ele sabe tudo, né? Ele sabe do que precisamos, né? Somos não merecedores, somos difíceis, né? De entender as coisas, é complicado, verdade. Queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora, sem se preocupar se aquilo é o melhor pra gente ou não. E por que eu estou falando isso? Vou falar para vocês. Mas antes de tudo, acredito que muitos podem perguntar: e o que isso tem a ver com o artesanato? Tem a ver com o crochê? Tem a ver com o trabalho artesanal? Gente, eu acredito que na vida o Criador tem a ver com tudo. Por quê? Porque é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos capacita, né? É ele quem nos dá entendimento, que nos capacita para fazer com que dermos vida, né? Conseguimos dar vida às coisas. Como, por exemplo, a gente pegar um barbante, né? Pegar um barbante, pegar uma agulha e transformar em arte, transformar em vida, no sentido figurado, né? Mas criar peças, né? Transformar um fio e uma agulha em peças que vão agregar valores em nossas vidas, né? Em todos os sentidos. Seja no financeiro, seja na ornamentação, né? Do ambiente, né? De todas as formas possíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, vejam só, eu tô falando isso, primeiro do que tudo, deixando claro que eu não tô falando aqui de religião, não. Nem tô falando de religião, tá? Eu estou falando aqui sobre o Criador, sobre quem nos deu a vida e a importância dele em nossas vidas e a importância de buscarmos a ele, né? Porque eu vou explicar o porquê de eu falar isso, tá? Mas assim, por que eu falo isso? Porque passamos por tantas coisas na vida, né? Que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, as coisas não dão certo, né? Não é aquilo que esperávamos e acaba que acontecendo de forma oposta, né? E a gente fica com raiva, fica irado, mas a gente às vezes tem que parar para às vezes não, eu acredito que sempre a gente tem que parar para analisar e ver as situações e nos perguntar se aquilo que não aconteceu do jeito que a gente esperava, o que a gente queria, não é porque foi livramento, não é porque de imediato poderia ser aos nossos olhos bênçãos, mas que no futuro poderia ser, problemas, né? Consequências graves.
A vida é um mistério, gente. A vida é um mistério. Eu penso dessa forma. Então, o que eu faço? Na minha vida, o que eu faço, eu tenho passado por... Desde que eu me entendo por gente, já passei por muitas situações. Muitas situações que eu digo a vocês, de livramentos e bênçãos, tá? Desde pequena, desde pequena. E por quê? Quando eu digo livramento, é porque fui livrada de situações difíceis. E quando eu falo bênção, porque a maior bênção é você ter um livramento. Eu acredito dessa maneira, né? Então, por que eu estou falando assim? Mas eu não vou dizer logo de imediato por que eu estou falando assim. Eu tô meio que enrolando muito. É porque, gente, é complicado. É complicado, porque às vezes as pessoas não... Nem todos conseguem entender o que às vezes a gente quer passar com determinadas mensagens. Se é que vocês estão me entendendo, tá? Mas é assim. Como é que eu posso falar, tá? É porque, olha só, é complicado, Senhor, como é complicado. Sabe por quê? Porque, misericórdia, só Jesus na causa. Às vezes eu fico me perguntando, digo, meu Deus, Senhor, por que que pra gente fazer escolhas erradas, dar passos errados, que aos nossos olhos são coisas boas pra gente, né? Condutas e tudo que aos nossos olhos é bom, a gente faz com a maior facilidade do mundo. Mas quando é para buscar o justo, o correto, de acordo com a palavra do nosso Criador, com a palavra de Deus, é tão difícil para a gente colocar em prática. Falei até errado, troquei o R por L. Perdoe. É tão difícil da gente colocar em prática. Mas aí, por que eu tô falando assim? Porque, veja só, ontem à tarde aconteceu... Ontem, da tarde para a noite, aconteceram 2 episódios aqui, bem cabuloso, sabe? Primeiro, à tarde, eu disse que fiz um vídeo aqui, no vídeo eu falei que de manhã eu comecei a pintar, aí ia parar, fazer almoço e à tarde voltava pra pintura. Não foi desse jeito que saiu, tá? Foi ao contrário. E à tarde, não vim pra pintura, não voltei, fui limpar minha casa. E aí, tô eu limpando a casa, quando eu vou arrastar o meu sofá, ele tava difícil de sair do lugar, né? Porque tava numa parte que o chão é um pouco crespo, e aí fica empancando. E aí, quando eu puxei com mais força, a quina dele bateu na minha estantezinha. E em tudo que bateu na minha estantezinha, ela balançou, que ela balança com facilidade. Ela balançou. Quando ela balançou, a lanterna que estava em cima dela, do meu marido, caiu no chão. Quando caiu no chão, espatifou-se. Pá! Foi parte para todo lado que vocês podem imaginar. Eu digo, misericórdia, meu Deus. E agora? E agora? Meu marido tem um gênio difícil. Eu também tenho, muito difícil. E aí eu digo, o que é que eu vou fazer? A briga tá feita quando ele chegar em casa do trabalho. Fiquei por ali. Aqui em casa tá tendo uns ventos muito forte mesmo, de abalar a porta e tudo, sabe? Na região que a gente mora, a casa fica no alto, é tudo meio que descampinado, assim, ao redor da casa e tudo. E aí, quando dá aquele vento muito forte, fica balançando tudo. Ai, meu Deus, como é a mente do ser humano. Eu pensei, eu acho que eu vou falar, pra evitar confusão, eu vou falar pra ele, eu tô tirando plástico aqui da minha linha, e eu vou adiantar o pano também, né? O outro trilho de mesa. Vou fazer o barradinho do crochê. Primeiro eu vou fazer o caseado ao redor dele, né? Aí, eu disse, pra evitar confusão, eu vou falar que foi um vento forte que deu,
balançou tudo e ela caiu no chão e quebrou. Quando eu vi, já tava no chão. Depois eu pensei direitinho, fiquei com aquele negócio na consciência. Sabe aquele negócio me perturbando? Eu digo, meu Deus, isso não tá certo não. Eu vou falar a verdade, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu já tava preparada já me armando, vê só. Nem tinha acontecido a situação e eu já tava me preparando. Eu digo, a briga vai ser feita. É ele de um lado e eu do outro. Aí, quando pensou que não, escuta a zoada da moto. Ele chegando, né? Aí ele chegou. Mas antes dele chegar em casa, eu pensei direitinho. Eu digo, meu Deus, Jesus, vou falar a verdade. Seja o que Deus quiser. A briga vai estar feita? Vai. Mas eu vou falar a verdade. O Senhor tome a frente e seja feita a tua vontade. Aceita o que vier. Minha gente, quando ele chegou em casa, que ele entrou, já via todo suado, nervoso. Só deixei ele entrar e demorar um pouquinho. Quando ele entrou, que demorou um pouquinho, ele já soltou uma graça. Volta e meia ele chega soltando graça. Como foi que ele falou, Jesus? Foi como se eu tivesse desocupada, né? Como se eu não estivesse fazendo nada e eu tava terminando de limpar a casa. Olhei na cara dele, aí eu disse, não, eu só vivo de perna pro ar. Só vivo desocupada. Aí pronto, passou-se, ele deu uma risadinha. Ele deu uma risadinha que deu uma passada, eu já cheguei e disse a ele, digo, olha, aconteceu uma desgraça. Ele já ficou agoniado. Aí quando ele passou, que foi andando em direção aonde estava a mesa, a lâmpada estava em cima da mesa, né? A lanterna estava em cima da mesa, né? Toda quebrada. Ele já viu logo. Aí ele olhou assim, eu disse, foi o que aconteceu. Ele disse, foi tu mexendo ali, né? Na estante, né? Eu disse, não, não foi mexendo na estante. Eu tava limpando a casa, quando eu puxei o sofá é rindo de sair do lugar, puxei com força, ele já foi com tudo, bateu na estante, derrubou a lanterna e quebrou. E tá estragada, tem mais jeito não. Aí pronto, já fiquei por ali. Mas também, minha gente, calado tava, calado ficou, não falou nada, foi mexer na lanterna. E eu, pensamento, essa lanterna não tem mais jeito não. Essa lanterna não tem conserto não. Minha gente, não foi muito tempo, quando pensa que não chega ele. Eu tô no quarto, chega ele com a lanterna consertada. E ela tinha ficado toda espatifada, toda quebrada. Ele tinha conseguido consertar, colou, remendou os pedaços que estavam quebrados e deixou ela boinha. Tudo bem, passou-se, né? Passou a noite, cedo da noite, né? Algumas horas. Ajeitei janta, organizei tudo. Quando pensa que não, ele sai para fora para pegar água na cisterna. Para pegar água na cisterna, né? Para trazer para dentro de casa. E aí ele me chama. Quando ele me chama que eu vou olhar, eu pensei que era alguma coisa aqui com as galinhas, bicho, raposa, que ele outro dia disse que estava achando que estava aparecendo raposa por aqui. Eu achei que era isso, no terreiro. Só que não era. Mais acima, no final da terra, ele me mostra umas luzes, né? Umas 3 luzes. Parecia lanterna de celular. Era o quê? Pessoas que estavam rondando a terra, né? Por cima. Só que aí a gente não sabe. Porque do nosso lado passou para o outro lado do vizinho. E aí, quando ele pegou a lanterna, ele foi e mirou em direção da luz da luz que a gente estava vendo de longe, que eu acredito que era a lanterna de celular. E aí ele mirou, quando ele mirou lá, em seguida miraram pro lado da gente também. E aí, quando pensa que não, foram saindo. A impressão que eu tinha é que estava vindo ao nosso encontro, que estava descendo a terra, vindo para o nosso lado. Só que aí, depois, não era. Passaram por cima da terra e do nada apagaram tudo. E aí a gente não viu movimentação nenhuma. Só que a gente achou que estavam escondidos em algum canto, né? Achamos que estava escondido em algum canto.
também não subimos. Ele ficou por ali, eu também. E aí, o que eu fiz? Entreguei ao Senhor. Digo, meu Deus, Jesus, abençoa, nos protege. Senhor, envia teus anjos, habita ao redor de nossa casa, nossas terras e nos protege. Também não fiquei com medo nem nada. E aí, enfim, foi depois terminamos de jantar, fomos assistir tudo. Depois fomos dormir, amanheceu o dia e tudo em paz, graças a Deus, né? Então, gente, é sobre isso que eu quero falar pra vocês, tá? A gente passa por situações difíceis o tempo todo, o tempo todo. E Jesus, às vezes a gente acha que a gente passa pelas piores coisas. E a gente vê cada história, cada situação que a gente diz: o que eu tô passando não é nada comparado ao que muita gente passa, sabe? Então, eu digo isso porque eu já passei por algumas, devido a tantas coisas, mas já passei por algumas situações que marcaram muito, né, a minha vida. E ao mesmo tempo que eu tava passando por aquilo, eu vi pessoas passar por situações muito graves também. E aí eu digo, entreguei nas mãos de Deus, que deixo que seja feita a vontade dele. Às vezes pra gente não é fácil, né? A gente não entende. E aí as coisas vão se resolvendo e tudo vai dando certo, tá? Então, o que eu posso dizer a vocês é isso. Busquem a presença de Deus, pelo que estiverem passando, entregue nas mãos dele e desejam que seja feita a vontade dele. E as coisas, com o tempo, elas vão se resolvendo. Né? A nossa vida é composta de momentos difíceis, né? E momentos ruins e momentos bons, né? Temos que passar por isso. Mesmo porque a vida tudo tem propósito. E Deus sabe todas as coisas, né? Então é isso, gente. O vídeo é sobre isso, foi sobre isso, a minha intenção foi sobre essa, não falar sobre religião, tá? Mesmo porque eu sou uma católica, mas não sou católica praticante, sou aquela católica que eu apareço na igreja, independente da igreja, seja igreja católica ou igreja evangélica, quando eu apareço para fazer uma visita é quando o meu coração pede, tá? Mas respeito as religiões de cada um, não tenho problema com isso, mesmo porque o meu foco é buscar a minha salvação e buscar a Deus, né? Para que Ele me conduza pelo caminho reto. É difícil, mas eu acredito que é só Ele nas nossas vidas, tá bom? E, como dito, para não ficar, não deixar passar, né, assim... Não, muitos podem não entender, mas não importa, não importa. Eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer hoje, tá? Escolhi essa linha aqui, que é um rosa, linha de fio polipropileno, tá? É um rosa... Eita, rasguei aqui bem no meio da numeração dela, não dá pra dizer a cor. Mas é um rosa, um tom mais brilhoso, né? É um tom meio pink, rosa meio pink, né? Pra fazer o bico, né? Dos trilhos de mesa. Esse aqui é o mais estreito, que eu falei pra vocês. O mais largo eu estou pintando, né? Como vou mostrar de novo. O mais largo eu estou pintando, está aqui, tá? E aí, agora, vou guardar isso aqui, vou limpar a mesa e vou mostrar pra vocês o meu jogo de banheiro, tá? Que fiz. Já faz um tempinho, gente, mas eu não tirei foto, não fiz vídeo, não falei nada sobre ele. Então, vamos aproveitar o embalo agora, né? E vou falar um pouquinho, tá certo? Aguarde um momento. Pronto, voltei, gente. Limpei aqui a mesa, tirei todas as coisas que estavam em cima dela. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, tintas de tecido aqui, né? Tava em cima da mesa, coloquei aqui em cima para livrar a mesa. Limpei tudo. E aí, limpei tudo. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora o jogo de banheiro, tá? Olha só, o jogo de banheiro composto por 3 peças. Esse jogo de banheiro aqui,
Eu fiz a aula de passo a passo dele lá do canal da Lauren, tá? Tava pesquisando lá, ela tem muita coisa mesmo. E aí eu não queria das coisas mais recentes, eu queria de umas coisas mais antigas que ela já tinha feito. E se eu não me engano, esse jogo de banheiro, eu encontrei lá no canal dela, que já fazia uns 3 anos que ela tinha feito. E achei lindo. Então eu digo, é com você mesmo que eu vou trabalhar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui as peças, falar a medida, as cores, tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Olha só, esse ficou um tapetão enorme. Enorme mesmo, olha só. Mas ficou lindo, gostei muito, muito, muito mesmo. E aqui, esse tapete, ele foi feito com os barbantes da Criativa, tá? Não gosto muito de estar falando não, porque já tive umas dorzinhas de cabeça com esse barbante. Mas, como tem que ser falado, né, com os fios que a gente... Não é que tem que ser falado, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. Até porque, à medida que vai se falando sobre materiais, às vezes a gente vai... Não conhecemos, então a gente vai testando, né? Testa um para ver se dá certo, testa outro. E aí a gente vai descobrindo qual é o melhor do nosso ponto de vista, né? De acordo com aquilo que a gente trabalha. Eu sei que desse barbante aqui, eu quebro um pouco de cabeça, viu, com ele. Tem uns estressezinhos, mas... Então, já nunca tinha usado ele. Comprei ele, estou usando. Eu acredito que nas próximas compras que eu for fazer, eu já vou testar uma nova marca, tá? Mas, enfim, as cores são bonitas, são lindas. Gostei muito. Aqui é o areia, tá? Aqui é o areia na base. No centro, nas florzinhas, tem o verde. Deixa eu ver aqui se tem um papelzinho aqui dentro. Não tem. Mas é o... Deixa eu ver qual é a cor. Ele é o... Cadê Jesus? Cor. Ele é a cor 38, tá? Da Baby. Ele é a cor 38, esse mescladinho aqui, verde mesclado. Ele é a cor 38. O azul, tá aqui o papelzinho aqui dentro. O azul, ele é o cor 14. Ele é a cor 14, tá? Eita, eu não sei, eu vou olhar, fazer assim. Fica melhor. É a cor 14, gente. Pode ser que fique invertido pra vocês e eu não esteja conseguindo focar da forma correta. Ele é a cor 14. É esse azul aqui, tá? Da B&B também. E aí, venho com areia, arco-areia. Depois, azul petróleo. E depois, azul claro. Isso, azul claro. Passando para as tulipas, o verde, né, da B&B, que eu já falei falei a numeração ali, esqueci. Vou procurar de novo não, gente. Mas aí no vídeo vocês vão ver, né, se voltarem para saber, tem como saber. E aí a cor 14, o mescladinho 14, também da B&B, tá? Voltando para o azul marinho, azul marinho não, que azul marinho, e a tinta, e tô falando da tinta tecido, por um acaso. Voltando para o azul petróleo. Voltando para o azul petróleo. Depois, o bico de acabamento. Sigo com o azul claro. E aí, finalizo com os picôzinhos com o azul petróleo. Esse é o meu tapetão, tá? Cadê a fita? Aqui. O tamanho dele ficou grande, gente. Ficou grande. Agora, por que ficou grande? Porque aqui na base eu fiz da seguinte maneira, olha só. Eu uni os squares, não com o verdinho, né? Com a cor verde, 14 da B&B. E sim, uni os squares com o bege. E isso deu uma aumentada no meu tapete, tá? Então, ele ficou maior por isso. E o tamanho dele ficou
69, tá? 69 por 45 aproximadamente. 45, 45,5, mais ou menos. Ficou grande, né? Ficou grande. Agora, o tamanho, o peso dele, tá? O peso dele, tô demorando muito no vídeo, né? Mas é assim mesmo, gente. O peso dele ficou com 372 gramas. 372 gramas. Olha, eu vou dizer uma coisa, ele me surpreendeu, viu? Para o tamanho dele, ele é grande. Eu não achei que ficou tão pesado assim, não. E agora, vamos para o encaixe do vaso. Também ficou grande. Mas é aquela história, né? É por causa da carreira de união dos squares aqui, que não foi feito com o verde mesclado, e sim com o areia, tá? Aí as cores já são as mesmas, não vou repetir não, tá? O vídeo já tá longo, se eu for repetir, misericórdia. Daqui, ó, do encaixezinho pra o bico, ficou com aproximadamente 40 centímetros. 41 centímetros, tá? Se for de cima, da parte de cima, para o bico, final do bico, 48 centímetros. 48 centímetros. E no comprimento, ele ficou com 46, 45,5. Quase 46, aproximadamente, de um pico ao outro, tá? Ficou grande, viu? Ficou grande. Grande mesmo. Vamos ver o peso dele. O peso dele ficou com 269 gramas. Tá bom, porque eles ficaram grandes. E a tampa do vaso, ela tá toda amassadinha, mas também, gente, faz tempo, tá? Olha só o tamanho da tampa do vaso. Grande. Ficou grande. Ela ficou com 58 de comprimento, tá? 58 de largura. Largura, né? Largura por 42 de comprimento, tá? Ficou grande. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Fiz diferente. Fiz a redinha aqui, né, tradicional que fazem. Mas aqui, eu não fiz com aquele cordãozinho de ajuste, não. Eu já fiz um cordãozinho definitivo, tá, ó. Olha só. Fiz desse jeito. Achei que ficou prático, porque não tem aquela história de você tá amarrando, dando laço e tudo, né? Só é chegar, encaixar e acabou. Essa foi a minha tampinha do vaso, ficou desse jeito. Agora, vamos ver o peso dela, né? O peso dela... Peraí. Ela ficou pesando 323 gramas. Também ficou bom, gente. Por que que eu acho que ficou bom? E acabou que ficando econômico, porque ficaram as peças grandes, tá? As 3 peças juntas deram menos de 1 quilo. Deram 975 gramas. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Então, esse foi o meu jogo de banheiro, gente. Joguinho de banheiro. Fiquei surpreendida com o tamanho. Olha só, o resto da sombra do celular, tá, gente? Desculpa aí, mas sabe como que é a minha iluminação aqui, né? E eu já tô toda suada. Então, ficou um tamanho bom. Fiquei feliz. Muito, muito feliz com o resultado dele, né? Agora eu tirar umas fotinhas, postar. Já era pra eu ter feito isso, mas não fiz. É aquela situação, né? Aquela história. Tudo com a permissão de Deus. Então, gente, é isso.
esse foi o vídeo, tá? Agradecendo aqui ao desenvolvimento, à evolução que o canal tá tendo, né, gente? Porque eu fico até sem graça, porque eu não sei nem o que dizer, nem a forma que retribuir. Só com gratidão mesmo, agradecendo. Primeiramente, agradecendo a Deus e depois ao pessoal que se disponibiliza, né, para assistir o vídeo. Às vezes deixa comentário, né? Deixa um comentário, deixa um like. Então, gratidão, tá bom? Gratidão. Como sempre, né? Ao invés de eu falar no começo, falo sempre no final. A quem não me conhece, meu nome é Patrícia Bernardino, né? Sou a criadora aqui do canal. Patrícia Bernardino. Né? É complicado, minha gente. Mas, enfim. Tudo no propósito de Deus. Então, obrigada a todos, tá? E desejo um dia muito abençoado e principalmente que busquem a Deus, pois lembrando, não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele, né? Então, buscamos a ele, deixamos na permissão dele e as coisas dão certo, tá bom? Não é falando sobre religião, é falando sobre aquele que nos deu a vida e que nos deu tudo, tá bom? Um ótimo dia para todos.